E aí, garoto, me chama aqui pra gente pensar. Boa noite, pessoal. Boa noite, GD. Tudo bem, meu amigo? Grande investidor aí na área. E aí, Opa, tá me escutando? hoje, exatamente. Wilma, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vinda. GD, meu amigo, tudo bem? GD tá na área, viu? Aí Gustavo, tá vê se tu certo. consegue colocar teu celular para tu aparecer mais no meio, que acho que tá cortando teu rosto. E agora, melhorou? Aí, agora sim, hein? Beleza. Estou aqui pronto para aprender. Vamos lá, todo mundo tá para aprender, Ah, né? O que é único que sabe isso? que é Gustavo. Gustavo é que hoje vai dar aula pra gente. Ah, E aí, nada disso. A gente vai compartilhando aí, né, o que a gente conhece. vi que a VVAR subiu hoje, viu, meu amigo? A VVAR tá querendo voltar. O lugar onde ela VV, nunca deveria ter saído. via varejo a indicação aí do menino GD, né? A GD é o pai da Via Varejo. Ah, com certeza. Vamos lá, daqui a um minutinho a gente tá. Chega o horário, né? Fixado, a gente começa a debater. E o Pronto, massa. Ilka é a mulher do dinheiro, vai aprender muito a mexer com, investir direito agora o dinheiro dela, né? Gustavo, Sem meu amor, barba. é, é isso aí, Gustavo sem barba, bicho. É meio esquisito, né? Mas É o medo do corona. o que um corona não faz, né? É. Oi, Ilka. É isso aí. Bom, vamos lá, né? É, um minutinho, já chamei os alunos. Queria eu, Ilka, não chora não, Ilka, pelo amor de Deus. Não. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai falar, Keila, tá na área também. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre ações, né? O nosso curso lá de Direito Empresarial, ele está tratando sobre títulos de crédito e aí a gente decidiu em fazer esse programa, né, de Masterclass para falar sobre direito empresarial, né? Então, o primeiro assunto, né, que a gente vai falar em direito empresarial seria justamente uma modalidade diferente, né, de título de crédito, o título de crédito mais, vamos dizer assim, atípico, né, mas que é o que é muito usado no dia a dia e não é uma coisa é estudar, uma coisa é estudar título de crédito normal, uma coisa é estudar uma sociedade por ações e outra coisa é completamente estudar as ações propriamente ditas, né? Por isso que a gente trouxe aqui o Gustavo hoje. Amanhã tem o Jonathan, que é o investidor, né, que vai falar um pouquinho sobre trader, e aí a gente vai ver cada um ponto, e no final, né, no dia 15, vou estar voltando aqui com o apoio também do Gustavo, para poder a gente falar sobre renda fixa, títulos de renda fixa. E a Perfeito. Janine, minha esposa, Vinícius, pessoal, sejam muito bem-vindos. Andréas, Lene, pô, top de linha, top de linha. Então, pessoal, serão 3 dias. O primeiro dia é hoje, que a gente vai falar sobre ações a longo prazo, né, Gustavo? Amanhã a gente vai Isso. falar sobre ações como investimento a curto prazo, que são chamados traders. E no final a gente vai dar sobre renda fixa, né, mais especificamente sobre CDB e Tesouro Direto, que são os mais conhecidos, né? Bom, pessoal, uma ação, ele é, como eu disse, é um título de crédito também. Né? A gente tem os títulos de créditos típicos, né, que são aqueles conhecidos da gente, letra de câmbio, cheque, nota promissória,
e duplicatas, né? E os outros são atípicos porque têm um regimento diferente, né? E aí os que mais têm crescido, a gente viu aí, parece que foi mais de 1 milhão de novos investidores na Bolsa, né? E a gente tem Perfeitamente. visto demandas crescendo, né? Principalmente você viu a demanda de investidores. Hoje em dia a gente vê mais demandas por conhecimento, demandas de complicações, né, em relação a esse tipo de investimento, e a gente está aqui para ensinar, passar um pouquinho mais de educação financeira, além de passar o conteúdo técnico também, que é o objetivo do nosso curso, né? Então, Perfeitamente. tecnicamente, a ação é um título de crédito, como eu falei, atípico, né? E que ele vai representar uma parcela do capital social de determinada empresa. Por isso, ele é considerado também um bem imóvel, no sentido de que ele, diferente das cotas, né, que você tem uma ideia de cada um, o direito às cotas depende do contrato. Quando você fala em ações, você tem títulos também, né, para você dividir. Perfeito. Então, essa basicamente é a nossa introdução. Eu queria passar aí para que o Gustavo falasse um pouquinho, né, sobre essas ações e esse tipo de investimento a longo prazo, né? O que o investidor faz quando ele quer comprar ações e pensa no futuro, pensa no. Só um instantinho, viu? O Jonathan Domingo está aqui, que é o nosso convidado de hoje. Opa! Aê, Jonathan, seja bem-vindo. A gente está começando agora, não perdeu nada. Viu? Então, vou te É, passar para te falar um pouquinho, né, complementar essa noção de ações e falar um pouquinho sobre o que vem a ser, né, esse título de crédito para investimentos. Investidores, sobretudo, de perfeito. longo prazo. Bem, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Adiel, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Né, Eu que agradeço. a gente sempre conversa sobre investimentos, né, um assunto recorrente entre a gente. Somente quando a gente estava trabalhando junto, né, infelizmente, ou felizmente para você, né, você seguiu o seu caminho, eu continuei no escritório, mas a amizade continua, né? Bem, como você estava falando, né, as ações é um tipo atípico, né, de título de crédito, né, no qual ela é caracterizada especialmente pela liquidez, né, a forma com que você compra e com que você vende uma ação, que você negocia, especialmente dentro da Bolsa de Valores, é uma questão em que eu dou uma ordem de venda ou uma ordem de compra e dentro de 5 segundos eu posso estar adquirindo ou me desfazendo desse título de crédito, né? Então, essa a gente pode dizer que é a principal característica, né? Essa fácil liquidação, né? Como você também colocou, as ações vêm crescendo, né? Recentemente, nesses 2 últimos anos em especial, com a retomada da economia, o mercado financeiro vem subindo, a gente já atingiu mais de 1 milhão, né, de investidores na Bolsa de Valores e, por coincidência, as ações, elas são exatamente a divisão do capital de uma empresa, de uma sociedade anônima, né? Que é um tipo de empresa. A gente conhece bastante como tipo de empresa as sociedades limitadas, né? Mas a sociedade anônima também é um tipo de empresa, né? E que diferente. Ações, né? A divisão do capital é feita por meio de ações. Tanto que a gente vira acionista quando a gente adquire ações de uma determinada empresa, né? E quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando de sociedades anônimas de capital aberto, né? As sociedades anônimas elas se dividem em dois tipos: capital fechado, quando as ações elas não ficam à disposição de forma alguma do público em geral, e existe o tipo de sociedade anônima de capital aberto, que é quando as ações elas ficam disponíveis e podem ser negociadas como títulos de crédito, né, ao público em geral. Tanto que nós que não temos participação nenhuma em contrato social de nenhuma empresa, nós podemos nos tornar acionistas de qualquer empresa listada na Bolsa de Valores, né?
Com certeza. Eu acho legal essa questão de você ter capital aberto e capital fechado, né? Quando você tem um capital. Que a ideia de ser uma sociedade anônima é que o sócio, você não tem que ter aquele relacionamento, né, com o sócio. Você sócio pode ser qualquer um. E Perfeito. aí, eu fico passando ali pelas Casas Bahia, sabe, Gustavo? Aí pensa assim, meu Deus, eu acho que eu vou entrar ali e perguntar ao gerente como é que tá as coisas. É aquele sentimento, né, que você entra no, você compra uma ação e você passa a ser dono, né, de 0,0001 milhão de zeros, mas passa a ser dono. É interessante essa questão da liquidez. E Perfeito. tem a gente sabe que a forma da empresa sair do capital fechado para o capital aberto é pelo evento chamado IPO, né? Fala um pouquinho mais disso, do Isso, IPO isso. aí. O IPO, né, é um termo em inglês que é uma abreviação de Initial Public Offering, que é oferta pública inicial, né, que é exatamente o meio pelo qual a sociedade anônima, que antes de capital fechado, ela coloca à disposição do mercado financeiro, né, as suas ações para serem negociadas. O IPO, ele é uma das principais formas da empresa ela receber o investimento de pessoas anônimas, vamos assim dizer, né, pessoas que não têm relação inicial com a empresa, e assim elas conseguem levantar um capital alto, né, a exemplo mesmo do Grupo C Educacional, né, que abriu o capital na Bolsa de Valores no ano de 2013, né, inclusive falando no Grupo C Educacional, o perfil da faculdade Joaquim Nabuco acabou de entrar na live, né, Muito por bem. coincidência, né? Então, assim, o IPO é exatamente esse mecanismo utilizado pelas empresas para receberem, né, os investimentos na Bolsa de Valores e a forma que isso se realiza é por meio de um estudo prévio que as empresas fazem, né, com a ajuda de bancos, casos de investimento, no qual elas fazem um estudo para saber ou estipular mais ou menos qual será o valor das ações que serão oferecidas ao mercado, né? Então, num primeiro momento, uma ação do Grupo C Educacional, vamos supor, chega na Bolsa de Valores valendo, vamos supor, R$ 13. Esse valor ele foi inicialmente calculado por meio de um estudo com bancos e casos de análise, e daí pode ser que esse valor tanto ele possa, nesse primeiro momento, diminuir, como também aumentar. E aí é que está a graça do mercado acionário para quem investe, né? A gente, especialmente para quem é trader, né, gosta de comprar as ações na baixa e vender na alta. Mas sobre o IPO é isso, é a principal forma da empresa, sociedade anônima, capitalizar os investimentos com utilização da Bolsa de Valores. Bom, eu queria, antes da gente continuar, né, dar um alô aqui, Aline, como você falou, o perfil da faculdade entrou, Keila, Viviane, Anderson Leão, nosso coordenador, está na área, Opa! Rosenilda, Dida, minha amiga, seja bem-vinda. E aí é interessante também que, assim, Gracinha, tudo bem, minha filha? É o seguinte, quando a gente chega para querer investir em ações, geralmente são muitas dúvidas, né? E aí é muito interessante isso, porque hoje em dia é um assunto até fora pauta, viu, Gustavo? Mas hoje em dia está Perfeito. bombando de agências, né, de investimento que oferecem um valor fixo, né, um rendimento Perfeito. fixo para investimento em ações, sendo ele um rendimento variável, né? Eu fico É, imaginando que nesse momento deve ter um monte de gente confiando que todo mês está ganhando 3, 4%, depois dessa queda do coronavírus que acabou com tudo, né, bicho? Assim, fala um pouquinho dessa instabilidade do rendimento, que é uma coisa que você tem que saber, né? Assim, antes de eu te passar, só para relembrar, né? Um dos princípios do consumidor investidor um dos princípios principais a informação, né? Informação ao consumidor. É uma pessoa que passa uma informação
dizendo que o melhor investimento é X, e no final das contas tinha um outro melhor investimento que não foi passado, ou deu uma posição errada, por exemplo, dizendo que ia ter determinada taxa de rendimento por mês e tal, quando o rendimento é variável, então, cabe indenização, né? Inclusive, uma das teses de ações nessa área, né? Fala aí um Sim, pouquinho sim. dessa. Perfeito. Acho que você deve ter se lembrado aí certamente do caso Betina, né? A Betina fez a propaganda de uma casa de análise, né? Que é uma casa de análise nada mais é do que uma empresa em que ela possui analistas de mercado financeiro, né? Em que eles estudam as ações, estudam os balanços financeiros das empresas e daí eles fazem previsões se a empresa está sendo negociada num valor barato, num valor mais caro, se a empresa é uma boa oportunidade de você se tornar um acionista da empresa, né? E, bem, essa questão das casas de análise, elas puxam muito o lado emocional daquelas pessoas que querem dinheiro fácil, né? Então, quando a gente chega no mercado financeiro, a noção que a gente tem que ter é que o mercado financeiro, né, a bolsa de valores em si, ela é pura renda variável, né? A renda variável, a principal característica, como o nome já diz, é que ela varia. Eu posso colocar hoje R$ 100 na empresa X e amanhã eu posso ter R$ 80 nessa mesma empresa. Minhas ações podem ter desvalorizado. Como que da mesma forma, amanhã esses R$ 100 já possam estar valendo R$ 100, né? O mercado de renda variável é diferente do mercado de renda fixa, né? Que inclusive vai ser o tema da live de quarta-feira, né? Que no mercado de renda fixa eu coloco os R$ 100 e quando chegar a data combinada para eu retirar o meu investimento, eu não vou ter menos que R$ 100, entende? Então, assim, com tudo que a gente corre para o mercado financeiro e as casas de análise fazem essa publicidade toda, porque realmente no mercado financeiro estão as maiores porcentagens de valorização, né? O mercado financeiro ele tem um alto risco, mas a possibilidade de valorização dele do mercado financeiro é uma possibilidade de valorização muito maior do que a do mercado de renda fixa, né? O mercado de renda fixa ele pode ser caracterizado como estável, seguro, mas com a baixa rentabilidade, enquanto que o mercado financeiro tem um risco bem mais alto, mas em compensação ele pode ter um retorno muito mais alto, né? E aí, essa questão de direito do consumidor, né, dessas casas de análise, de promessa de retorno alto, retorno diário, 3% do investimento, isso todo dia é realmente uma propaganda enganosa e que certamente é uma das grandes teses jurídicas que envolvem essa questão toda do mercado financeiro, né? Pois é. Quero dar aqui o salve à Ângela, né, do nosso curso, Nilo, professor do nosso curso. Antes, obrigado aí, antes, pelo elogio, tá? Deixa eu ver aqui. O GD disse, com essa grande queda no Ibovespa, corre muito risco das empresas saírem da B3. É interessante, né? Porque pode as empresas estarem desencorajadas, né? Botar o capital aberto, trocar esse risco, que também é um risco para elas, né? Para Perfeitamente. colocar esse risco em coisas menos, menos voláteis, né? Como, por exemplo, investimento de outra empresa, né? Participação de um grupo de investimentos. Mas eu queria que a gente Perfeito. pegasse logo o gancho, Gustavo, falasse sobre essa diferença, que a gente sabe que tem, como você já explicou, a diferença entre investimentos a longo prazo e investimentos a curto prazo. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos falar sobre os tipos de ações, né? As ações ordinárias, ações preferenciais. Vamos lá, e aí a gente tem até um caso prático, você que não fica aí, vou trazer um caso prático sobre esse próximo assunto aqui, ó, que são ações preferenciais e ações ordinárias.
Aí eu vou pedir para que tu dê uma introdução para depois eu trazer o caso prático para a gente discutir. Perfeito, perfeito. Opa, como a gente já falou no início, né, a sociedade anônima ela é composta por ações, o capital dela é dividido em ações, e essas ações podem ser ações ordinárias ou ações preferenciais, né? E a quantidade de cada ação, o mínimo necessariamente está previsto na lei de sociedade das sociedades anônimas, né? No artigo, acho que artigo 17, o artigo 16, é onde se inicia, né, o, o, a parte que trata das ações ordinárias, e logo em seguida vem a parte das ações preferenciais. As ações ordinárias, a principal característica desse tipo de ação é que aquele detentor das ações ordinárias, ele tem o direito a voto, né, nas assembleias, diferente das ações preferenciais. Nas ações preferenciais eu não tenho direito a voto, mas em compensação, eu, enquanto detentor de ações preferenciais, eu terei uma preferência na repartição dos lucros da empresa, né? A sociedade anônima, assim como qualquer outra empresa, o interesse dela é em lucrar, né? Sempre lucros constantes e sempre maiores a cada ano. Então, na ação ordinária, eu recebo menos repartição de lucros do que nas ações preferenciais, mas em compensação, as ordinárias ela me dá o direito a voto, né? Enquanto que nas preferenciais eu não tenho direito a voto, mas em compensação eu tenho uma preferência, minha repartição, minha parcela nos lucros da empresa é um pouco maior, é consideravelmente maior do que a das ações ordinárias, né? Inclusive, para quem tem até já teve a oportunidade de investir em bolsa de valores, já pode ter se deparado com outro tipo de ação, que são as chamadas units, mas as units não é exatamente um tipo de ação. As units é um bloco em que dentro desse bloco eu tenho ações ordinárias e ações preferenciais juntas, né? Mas, via de regra, todas as sociedades anônimas são compostas necessariamente por ações ordinárias e preferenciais. É interessante assim, porque às vezes essa história de escolher uma ação preferencial ou escolher uma ação ordinária, às vezes a pessoa vai na preferencial achando que vai ganhar mais e às vezes dá errado, sabia? Que é o caso da Sim, gente, que eu vou trazer do STJ. perfeito. Porque a ordinária é o seguinte, você entra no jogo da empresa. Se a empresa vai Perfeito. muito bem, você também vai muito bem. Se a empresa vai muito mal, você também vai mal. Agora, se você tem a preferencial, ele te dá um mínimo de segurança ali, né? Geralmente dando um valor específico, né? Você pode perceber aí que o Gustavo falou que o direito a voto, ele no caso das preferenciais, você não tem direito a voto. Isso não necessariamente está na lei, né? Porque isso é dentro do contrato social de cada empresa. Mas, obviamente, Perfeito. nosso hábito, nosso dia a dia, a gente sabe que a maioria das empresas, ou todas elas, fazem dessa forma, né? De preferencial sem direito a voto e ordinária com direito a voto. Sendo que voto não é um dos direitos essenciais do acionista. Esses direitos essenciais, para quem quiser ver depois, está aí no artigo 109 da Lei de Sociedades Anônimas, né? Inclusive, eu abri a lei aqui para a gente lembrar que, no caso das ações ordinárias, o artigo é o 16 e das ações Isso. preferenciais, o artigo 17. 17. Então, mas o que acontece? Nesse caso específico, é uma empresa chamada Detev Química. Eu não sei nem se ela tem, acho que ela não tem capital aberto, tá? Mas Não, acho que não. acho que não. Detev Química, quem tinha a participação boa nela era o Banco do Brasil. E o que acontece? O Banco do Brasil comprou ações preferenciais, ou seja, ele comprou porque o estatuto social da Detev dizia o seguinte: aquele que tiver com ações preferenciais vai ganhar X% do lucro.
né? Então, aquele valor ali já estava determinado. Então, se a empresa fosse mal, se a empresa caísse, basicamente, se ela fosse ruim, quem tinha ações preferenciais ganharia mais do que quem teria ações Ordinários. ordinárias, basicamente. Só que a empresa deu muito bem, né? Então foi pago os preferenciais, aquela taxa que tinha sido prometida, e o Sim, remanescente não foi pago. Então, quer dizer, nessa situação específica, quem tinha ações ordinárias recebeu mais, porque recebeu aquilo que foi pago, que foi prometido a quem tinha ações preferenciais e recebeu o remanescente, ou seja, recebeu mais. Mas o Banco do Brasil, como ele tinha comprado preferenciais, não gostou. Aí entrou na claro. justiça. Aí ele entrou na justiça contra a Detev Química, pedindo para que o judiciário alterasse o estatuto social da empresa para que ele pudesse receber o lucro remanescente. Só que isso não é possível, né? Faz parte. Você vai entrar na justiça pedindo para alterar o estatuto social, né? Então, o que que o STJ disse? Olha, estatuto social não muda, né? Quem compra ação preferencial quer um pouquinho de segurança nesse mundo todo de insegurança que são as ações. Mas, se você investe em ações ordinárias, você está indo junto com a empresa para poder chegar e se der bem, você está muito bem, se der mal, você está muito mal. Você tem esse direito de ganhar até mais do que tem ação preferencial. O nome de ser ação preferencial não significa que ele vai ter que sempre se dar bem. né? Sim, sim. Então, esse é um caso que eu achei interessante, porque ele quebra esse monopólio de quem tem ações preferenciais vai sempre ganhar mais. Sempre receber mais. Nem sempre, né? Pode ser que a pessoa, o acionista ordinário, né? O ordináriatista, né? Ele possa até ganhar mais do que o preferencial. E esse aí, o que tu acha desse caso aí? Só queria dar aqui um alô aqui ao pessoal. Cristina, Credo Bonfim, Estúdio 137 chegou, Hugo Oliveira, Caleb, Patrícia, Jeffer. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Isso aqui ajuda muito, pessoal. Vocês estando aqui aprendendo e participando também. O GD fez uma pergunta aí, né? Fez, fez. Que uma, o final é 4 e a outra, o final é 3. Mas como eu sei quem é quem, o que ele está dizendo? As ordinárias têm um resuminho, né? A gente tem uma sigla para cada empresa, né? E ao final dessa sigla você tem o Um um número que número. identifica o tipo de ação, né? Fala um pouquinho disso, que eu vou ver se eu consigo caçar aqui uma para a gente É, mostrar. em resposta aí ao menino GD, né? As ações ordinárias, elas são negociadas na Bolsa de Valores com a numeração ao final do ticker, o número 3, né? Enquanto que as ações preferenciais, elas são negociadas na Bolsa de Valores com o número 4. Né? Então, sempre que a gente vê o código de uma empresa com o número 3 no final, são ações ordinárias. Enquanto que quando a gente vê o ticker de uma ação com o número 4 ao final, a gente vai estar tratando de uma ação preferencial. As ações units, que eu falei no começo, um pouco mais atrás, né? As units que são um bloco de ações, geralmente são negociadas com a numeração 11, né? É possível a gente encontrar outros números, exemplo do número 6, que é uma subdivisão das ações preferenciais, né? Mas assim, via de regra, os números mais comuns são 3 ações ordinárias, 4 ações preferenciais e 11 são as ações, as units, né? A Diel está aí com um exemplo. A gente tô aqui viu, pessoal, na tela com a pesquisa você pode colocar no próprio Google, né? Isso aqui é uma ferramenta do Google que você encontra, tá? Deixa eu deixar aqui para ficar mais claro um pouco. Então, você vê aqui as ações do Ser Educacional, que é uma ação, que é uma empresa de capital aberto, né? Na bolsa. E tem reagido bem aí esses 5 dias, né? A bolsa inteira tem voltado, né, a reagir de alguma forma, né?
E aqui você perceba, você pode perceber que ele tem um 3 no final, né? Para a gente falar, voltar ao assunto que a gente está falando aqui. C, E, E, C, E, R, 3, né? Então, ser E, 3, vamos dizer assim. Significa aqui que são ações ordinárias, né? O perfeito. valor de cada ação, então se você entrar numa corretora hoje e com R$ 16, né? Em tese você pode comprar uma ação. Só que com um detalhezinho que quando você vai comprar a menos de De 100 100. ações, você coloca um Fzinho ainda depois, né? O que significa esse F aí, Gustavo? Significa que você está comprando ação do mercado fracionário. Geralmente as ações são negociadas na bolsa em lotes, lotes de cada 100 ações. Né? Vamos supor que uma ação da Via Varejo, que é a dona das Casas Bahia, esteja valendo R$ 5. Se eu quiser comprar um lote de ações da Via Varejo, eu necessariamente vou estar pagando por 100 ações da Via Varejo, que daria R$ 500, né? Agora, se eu quiser comprar ações em quantidade abaixo de 100 ações, né, eu preciso colocar na indicação F no final, né, que aí significa que eu estou comprando no mercado fracionário, ou seja, uma fração de um lote. Bom, e agora, depois que a gente já viu uma boa parte aí do assunto, né, de ações, a gente já viu conceito de ações em relação a título de crédito, é um título de crédito atípico, né? A gente viu dois tipos de investimento, investimentos a longo prazo, investimento, né? A longo prazo a gente chama de holder, e a curto prazo a gente chama de trade. Tá me ouvindo, Gustavo? Eu não estou conseguindo te ouvir, viu? Fala um Eu tô pouquinho. escutando. Tava Acho que somente deu um rindo. bugzinho Foi, ficou um pouco lento. na minha rede, viu? Não tá me ouvindo direito, né? Tenta dar uma saída e volta aqui para eu ver, Tá me só para a escutando? gente ver se consegue, se volta. Tá me... Senão eu mesmo vou ter que sair e voltar, antes da gente passar para o próximo assunto. Tudo bem. Monique, Mayara, Keila, boa noite, Tá me pessoal. escutando? Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Pessoal, vocês estão me ouvindo a minha voz direitinho? Tá tudo certo aí para vocês? Deixa eu chamar o Gustavo de novo. Eu aqui. Agora tá ótimo, ficou ótimo. Vamos lá. O GD fez outra pergunta. O GD tá ajudando muito, velho. Ele fez outra pergunta massa. Né? Então, perguntando assim: se o camarada investidor. Oi, Luciana. Opa, Luciana, Lembra? tudo bem? Nossa colega aí de faculdade, minha amiga, boa noite. Deus te abençoe por essa visita. Então, vamos lá. Ele está perguntando qual seria mais interessante para o investidor a longo prazo. Seria ações ordinárias ou ações preferenciais? O que tu acha? Vê bem, eu vou tirar como um melhor exemplo a minha própria filosofia ébia, tirei a barba, faz parte, né? Mas, assim, eu sou um investidor de longo prazo, né? Exemplo, como o título da live diz, né, eu me utilizo da estratégia holder, né? Só uma curiosidade, holder vem da palavra em inglês hold, né, que quer dizer aguardar. Então, eu quando compro uma ação, eu compro um ativo, eu guardo ele na minha carteira e aguardo que a empresa venha me entregar lucros maiores, venha desenvolver uma atividade empresarial melhor, diferente do trader, né, que vem da palavra trade, que significa comércio. Então, o trader, né, só antes de responder a pergunta do GD, o trader que vem de trade, vem de comércio,
é mais caracterizado pela compra e venda de ações num curto espaço de tempo, diferente do holder, né, que ele compra e aguarda. Né? Então, assim, eu me utilizo da estratégia de holder, né? Ou seja, eu compro e aguardo as ações, né? E eu tenho a preferência de comprar ações preferenciais, porque como a gente colocou em que pese alguma vez, ou uma vez ou outra, existiu uma alteração aí na ordem, né, dos fatos, mas as ações preferenciais majoritariamente pagam dividendos, né, recebem uma repartição de lucros maiores. Então, contudo que eu sou investidor a longo prazo, eu prezo pelo recebimento periódico dos dividendos, juros sobre capital próprio, ou até mesmo bonificações da empresa, né? Que isso é uma forma da empresa me remunerar enquanto acionista, né? Então, ao longo prazo, quanto mais dividendos e juros sobre capital próprio receber, mais patrimônio eu vou ter para assim comprar novas ações e assim receber mais dividendos. Então termina que ao longo prazo, né, você receber e se utilizar de uma estratégia que preza pelo recebimento de dividendos, e aí vale as ações preferenciais, né, você termina ganhando no longo prazo em razão do efeito dos juros compostos. Né? Eu compro a ação, recebo o dividendo, junto com mais dinheiro, compro mais ações e assim vai virando essa bola de neve, né? Que ao longo prazo os juros compostos fazem a mágica, né? E aí o nosso patrimônio termina subindo, né? Então, assim, a resposta à pergunta de GD, ao longo prazo, eu entendo como sendo as melhores ações aquelas que pagam mais dividendos, né? E aí vem as ações preferenciais. É, se for tomar pelo exemplo, acho que a conclusão que a gente pode ter, né? Sempre tem aqui no final daqueles desenhos animados que a gente assistia quando era criança, né? Exceto o Pica-Pau. O Pica-Pau era só arretado, mas desenhos animados educadores e tal, eles sempre no final davam uma lição, né? O que nós podemos aprender com isso? Então, vendo esse caso prático que nós vimos, o que a gente pode aprender com o caso prático? É que se você acha, você acredita, né, que aquela empresa vai ter uma subida exponencial, né, de um pouco tempo, vai crescer rapidamente, acho interessante, talvez as ações ordinárias pareçam mais interessantes. Mas se você Sim, acha que o desenvolvimento dela vai ser a curto prazo, a médio prazo e longo e bem alto, talvez seja interessante investir nas ações ordinárias, entrar junto com a empresa, né, dentro do risco mesmo e vamos embora. Mas empresas perfeito. que sempre mantêm um comportamento de crescimento, mas um crescimento devagar e a longo prazo, é muito melhor que seja mesmo nas ações preferenciais, né? Mas é o seguinte, nem toda empresa disponibiliza, né? Como nós falamos. Ele pode ser capital, a empresa pode ter um capital aberto, mas só de uma parte das ações. Por exemplo, ela pode dar Perfeito. preferencial. Ana Paula, minha amiga, tudo bem? Grande advogada, representante da OAB nas comissões, seja bem-vinda. Pessoal, aí é o seguinte, então você pode investir, mas nem sempre a empresa tem a disponibilidade, né? Nem sempre a empresa quer deixar as ações preferenciais para a bolsa, para qualquer pessoa que invista. Geralmente ele começa, né? É um caminho normal, ele começa disponibilizando ações ordinárias. Quem quiser aí, que entre comigo no risco, eu só vou disponibilizar ordinárias, preferenciais para grupos de investimento, algo mais fechado e tal, porque aí esse pessoal entra com mais grana, né? E aí quer ter uma preferência em relação aos dividendos. Então, dificilmente você vê. Geralmente a empresa, quando tem mais experiência, né, na Bolsa de Valores, ela vai divulgando, vai disponibilizando as suas ações preferenciais. Né? Por exemplo, o Grupo C começou há pouco tempo, né? Também só tem ações ordinárias. Né? A mesma coisa Via Varejo também, mas empresas mais Isso. tradicionais, Petrobras, né, já estão disponibilizando. Né? Então, você nem sempre pode fazer essa
essa escolha. Perfeito. Que ela perguntou, né? Que é a tua namorada, futura esposa. Mesmo, mesmo investimento sendo a longo prazo, caso queira vender antes, teria algum prejuízo? É interessante que essa questão da liquidez, né, na prática. Fala aí, Gustavo. O que acontece foi até que, na verdade, Bia respondeu, né? Vamos supor que eu comprei hoje ações e gastei R$ 100, né? Hoje. E daqui a um mês eu queira me desfazer das ações e esse mesmo conjunto de ações eu realize a venda e só venda por R$ 90. Então significa que eu tive um prejuízo. Por ter um prejuízo, infelizmente eu vou ter que suportar o prejuízo, né? É o risco que eu assumi. E disso, a exemplo, eu não vou precisar declarar imposto de renda, né? Isso para caso de prejuízo. Agora, supondo que seja que eu, ao invés de ter prejuízo, eu tenha um lucro, né? Ou seja, no mesmo exemplo, eu gastei R$ 100 em ações, comprei ações e vendi a 120. Então, significa que eu tive um lucro de R$ 20. Esse lucro é ótimo, né? Significa que eu fiz um bom negócio. Esse lucro ele não vai ser tributado, porque lucro só é tributado acima de R$ 20.000, né, no mês. Ou seja, se eu tive um lucro abaixo de R$ 20.000 no mês, eu não sou tributado, né? Agora, se eu tive um lucro, vendi minhas ações e tive um lucro acima de R$ 20.000 no mês, então eu vou estar sendo tributado, né? Prejuízo e lucro abaixo de 20 mil, eu não tributo, e quanto que lucro acima de R$ 20.000 no mês, eu tributo. Que bom, né? Que bom, porque você começa pequenininho e não precisa de se preocupar com o leão, né? E eu Exatamente. gosto Como tem um aqui em Pernambuco, o leão do esporte. Confere ou não? Não confere. sabe, né? Mas vamos lá. Para a gente fechar, Gustavo, eu queria que falasse, a gente falou em ganhar dinheiro, dividendos, quais são as formas, né? Além de que, claro, é, você pode dar não precisa ser um trader, um day trader, né? Vender, comprar e vender todos os dias. Você pode ganhar dinheiro com a valorização da empresa, né, Michel? Você comprou lá Sim, R$ 5, vendeu com 10, 6 meses ótimo. depois, tá ótimo. Você já lucrou um bocado. Pode ter ganhado R$ 1 de dividendo, né? Mas você conseguiu um valor na compra e da venda. Mas você sendo um acionista a longo prazo, quais são as formas de remuneração que a empresa pode oferecer? Perfeito, perfeito. A repartição do lucro das empresas é feita e pode ser feita, na verdade, né, por meio de três formas que são as principais, né? Que, na verdade, são quatro formas, né? Que são o pagamento de dividendos, o pagamento de juros sobre capital próprio, tem a bonificação e o direito de subscrição. Né? As que mais ocorrem é o pagamento de dividendos e de juros sobre capital próprio. O bom do dividendos, né, é que ele não é tributado. Então, eu vou estar sendo remunerado em cima da quantidade de ações que eu tenho, ou seja, uma remuneração proporcional à quantidade de ações que eu tenho, né, e recebo em espécie na minha conta na corretora, né, e é um dinheiro ali que ele não vai ser tributado, ele é totalmente isento. Já os juros sobre capital próprio, né, diferente dos dividendos, ele é tributado na fonte. Ou seja, quando a empresa ela me paga o juro sobre capital próprio, que a gente chama de JCP ou JSCP, né, a empresa ela retém na fonte 15% desse valor que eu receberia, que é um valor também calculado proporcionalmente à minha quantidade de ações, mas ela retém na fonte. Ela retém na fonte esse imposto de renda porque o juro sobre capital próprio ele entra como despesa da empresa, enquanto que os dividendos ele não entra como despesa financeira da empresa. Então, por ser uma despesa financeira da empresa, o JCP ele é tributado na fonte, e inclusive termina que para a empresa pagar o JCP é interessante, porque aí ela está deduzindo o imposto de renda dela, né? Então, assim, está diminuindo o imposto que ela vai pagar.
Então, essas duas formas, tanto dividendo quanto juros sobre capital próprio, são pagas em espécie, são valores depositados na nossa conta na corretora. Diferente, a exemplo, da bonificação. A bonificação é quando a empresa ela tem um lucro e ela quer incorporar esse lucro dela ao capital social. Então, com tudo que ela incorpora esse lucro ao capital social, a quantidade de ações que a empresa tem, ele aumenta, e daí eu sou bonificado, ou seja, sem pagar nada, eu sou bonificado nas ações, né? Essas são as três principais formas de que eu sou formas que eu sou remunerado pela empresa, né? Ao longo do tempo. Ótimo, beleza. Então, eu acho que a gente chegou num bom momento, acho que a gente pode dar uma passada, né? Nós vimos o conceito, né, de ações ali, fizemos uma breve classificação, as ações, basicamente ações ordinárias e ações preferenciais, a gente tem uma pinceladinha sobre outros títulos, mas esses são os que importam para esse nosso momento, né? A gente trouxe aí um precedente que eu até esqueci, né, de dar o número do precedente, quem queira anotar, é o RESP, no STJ, o RESP 642-611, né, do STJ, muito interessante de se ler. Com Depois certeza. a gente falou um pouquinho sobre como esse valor era pago, e eu acho que e respondendo as perguntas, a gente mostrou o quão é interessante, né? Quais são as escolhas que cada um pode fazer. E ressaltando que, se você vai investir em ações, né, você deve estar ciente, né, de que trata-se de um investimento de renda variável, né? E caso você Perfeito. tenha depositado seu dinheiro em algum lugar que garantiu o rendimento fixo no mercado variável, você pode ter certeza que alguém está cometendo alguma ilegalidade contra você, né? Olha, é bem capaz de você estar participando de uma pirâmide financeira, viu? Tenha cuidado. Pois é, exatamente. Então, a ideia de pirâmide, né, basicamente é o seguinte: você faz uma empresa, né, onde o principal foco da empresa não é fechar contratos, né? Fechar contratos com o produto principal, né? Toda empresa, se eu tenho uma ótica, eu quero vender óculos. Se eu tenho uma loja de celular, eu quero vender celular. O problema é que eu tenho uma empresa de investimentos e o meu foco não é investir, né? É conseguir mais pessoas vinculadas de alguma forma à minha empresa. É isso que nós chamamos de pirâmide, basicamente, né? Quando o objetivo Perfeito, da empresa não é aquilo que ela divulga, né? Mas perfeito, então, eu perfeito. queria agradecer aí a todos que tiveram, queria deixar contigo aí uma palavra final aí, Gustavo, para que você desse alguns conselhos para quem se interessou e de repente queira virar também um investidor a longo prazo. O pessoal que tenha gostado do assunto, o pessoal que passou a ter o interesse, né, em entrar no mercado financeiro. A gente entra no mercado financeiro seja como investidor, seja como profissional, né? O mercado financeiro ele tem N possibilidades de vocês trabalhar, né? A exemplo de ser um analista financeiro, você precisa ser aprovado no CNPI, né? E para investir, né, no mercado financeiro, necessariamente você tem que estudar antes, né? O mercado financeiro, é, tanto você pode ganhar dinheiro rápido, né, de forma segura, né, não como uma pirâmide financeira, como você também pode perder dinheiro muito rápido, né? Então, sempre que você tiver que investir e tiver o interesse em investir ao longo prazo, o melhor conselho que eu dou é estude a empresa que você quer se tornar acionista, né? Estude o negócio, como funciona, como é a gestão da empresa, qual é a política da empresa, né? É, Você tem que ter a noção que você vai estar fazendo parte daquela empresa de alguma forma, né? Ainda que você seja um acionista minoritário, mas você está fazendo parte daquela empresa. Então, façam parte de bons negócios, negócios sustentáveis, que sejam perenes, né? Ou seja, que passe o tempo que for, a empresa sempre vai estar ali, porque o serviço ou o produto que ela
que ela presta ou vende por causa de produto, né, ele é perene, ele sempre vai ser necessário. Então, esse é o conselho que eu dou. Estudem sempre que for investir, estudem também para conhecer mais, né, do mercado financeiro. A gente vai estar continuando amanhã e depois, né, com outras lives, amanhã com um investidor, um trader, e na quarta-feira falando sobre um outro tipo de investimento, né? O Adiel pode até falar um pouco melhor do que eu. Pessoal, valeu, Gustavo, por tudo aí que você falou, acho interessante mesmo, e é isso, né? É gostar, se você vai a longo prazo, você tem que gostar da empresa, né? Gostar da empresa. Geralmente uma empresa, um caso interessante, não sei se a minha esposa Janine ainda está aí, mas a gente pensou em comprar a Vale, não sei se eu comentei contigo, né? Aí ela disse, não, comprar a Vale não, que por causa Brumadinho. do... Não, cara, e justamente esse sentimento, né? Que você faz parte da empresa, né? Ainda que seja de Perfeito. uma maneira bem pequena, mas você faz parte, né? Pessoal, cadê? O GD perguntou, Adams Miller, Josi Maria, Davi, Paulo Bione, grande advogado tributarista, Elica. Pessoal, já acabou o GD, está acabando o GD, infelizmente, né, parceiro? Mas eu queria dizer a vocês que essa live aqui vai estar disponível no YouTube, tá? Eu vou colocar ela no YouTube na íntegra para a gente não perder e a gente poder revisitar alunos e outros profissionais também verem, tá? Cadê? Entrar sem estudar é um grande vacilo. Realmente, é um grande vacilo, né? Com certeza. E aí, pessoal, hoje foi no nosso Masterclass, são 3 encontros. Hoje foi o primeiro encontro com o Gustavo Ramos, advogado, investidor a longo prazo. Amanhã a gente vai trazer Jonathan Domingos, que é um investidor do tipo trader, né? Não somente de compra e venda de ações normais, assim como a gente deu a citada, mas de uma outra coisa muito legal que ele vai falar, que são mini contratos, ou mini bolsa que a gente chama, né? E aí vai ser assunto para amanhã, vai ser bacana pra caramba, convido todos vocês. E ele também é da Bolt Investimentos, ou seja, uma empresa cujo objetivo é fazer as pessoas investirem nessa forma, né, usando ações numa compra e venda rápida, né, esse é um outro mercado desse título tão interessante. E no final, né, quarta-feira, dia 15, nós vamos estar juntos novamente para falar aí sobre CDB e Tesouro Direto, né? Você que é uma pessoa que, não, quero mais, sou mais conservador, não quero entrar tanto no risco e tal, não vai ter para você. Um grande abraço, meu amigo. Tudo de bom para Meu você, viu? amigo, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você, tá? A gente tá indo no que precisar. Pessoal, foi um prazer falar com vocês, responder as perguntas de vocês e estamos aí também para o que precisar. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tudo de bom. Abraço, boa noite.